Prezados irmãos e amigos, é grande a nossa satisfação estar nesta hora para transmitir a palavra de Deus que Deus colocou em nosso coração para compartilhar nesta hora. Nós estamos vivendo dias turbulentos. É verdade que a grande aflição pelos desastres ocorridos lá em Petrópolis e adjacências, nós nos solidarizamos com as famílias, oramos pelos que estão sendo atingidos, continuamos a orar, melhor dizendo, e nós todos estamos empenhados nessa batalha espiritual de conforto, de ânimo, de fortalecimento, de assistência material e espiritual àqueles que estão padecendo. Como cristãos que somos, estamos envolvidos, sentindo na pele aquilo que está acontecendo lá. Nossa palavra nesse instante não diz respeito àquilo que está ocorrendo lá, mas queremos nos reportar a algo que está por vir, porque na semana próxima nós teremos o início daquele período chamado de Carnaval. E o Carnaval é sempre visto como uma festa de luxo, de esplendor, é feito sempre como uma festa que há muita carnalidade, muito distanciamento de Deus para fazer aquilo que é a vontade do maligno. E nós queremos nesta hora voltar a nossa atenção para esse tema, a questão do Carnaval, e lembrar-nos de como a palavra de Deus orienta sobre isso. Nós vamos encontrar ensino sobre isso no texto do Velho Testamento, numa cena ocorrida lá e registrada pelo profeta Daniel no capítulo 5 de sua profecia. E nós queremos fazer a leitura bíblica nesta hora e queremos orar com os irmãos. Oremos primeiro. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento, nós te louvamos e agradecemos porque Tu és Deus, somente Deus, acima de todas as coisas, Senhor de nossas vidas, Senhor do mundo, e que podes mudar aquilo que está acontecendo em todo e qualquer lugar, confortar os corações enlutados e também fortalecer aqueles que estão abatidos, que estão enfermos. Nós te pedimos, Senhor, que Tu abençoes e orientes as nossas mentes também na compreensão da Tua palavra. Nós te agradecemos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Temos também diante de nós para orar pelo irmão Maurício, pelo seu pai, irmão Natanael. Eles estão lá juntos numa bênção, uma batalha espiritual, e nós estamos orando por eles. Há outros que estão enfermos e nós não sabemos os seus nomes, mas nós queremos orar por todos aqueles que estão enfermos. E vamos nos lembrar de orar por eles, porque Deus é poderoso para operar as maravilhas, segundo a vontade dEle, para abençoar as vidas de nossos irmãos na fé e pessoas queridas nossas que sofrem com enfermidades e com tragédias como as que aconteceram lá em Petrópolis. Nós queremos fazer a leitura de um texto de Daniel capítulo 5. O texto tem como título o banquete do rei Belsazar. Vamos fazer a leitura desse texto e vamos nos dedicar não ao relato em si, mas aos ensinos básicos que esse texto propõe para nós. Diz assim a palavra de Deus: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, homens, mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo na casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana
que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e o rei disse aos sábios de Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem que fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos dos deuses. E nos dias de seu pai se achou nele inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, assim, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, e dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito, excelente conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham paz, luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso no meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu e mandou trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem
não ouvem e não sabem nada, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. E é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. O que está escrito é Mene, Mene, Tekel e Parsim. E essa é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e os persas. Então Belsazzar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e lhe proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazzar, rei dos caldeus, foi morto. Dario o Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que Deus a abençoe nos nossos corações e que possamos tirar as lições que o texto nos traz. Ali estava um verdadeiro carnaval instaurado quando o rei mandou preparar aquela festa e chamou as pessoas para participarem. E eles puderam beber vinho nos utensílios que tinham sido tirados do templo de Jerusalém, dedicado ao Deus verdadeiro, Deus único. E de lá eles trouxeram aqueles utensílios e eles estavam usando para beber vinho. E para todas as suas atitudes que eram inconvenientes em relação à palavra de Deus. Com essa atitude, eles estavam ofendendo ao Deus único e verdadeiro. E Daniel, que estava ali, viu tudo acontecer. Não podia fazer nada. Mas quando foi chamado para interpretar, ele interpretou exatamente o que estava previsto. E disse o que havia acontecido. Deus contou os dias do seu reinado e pôs um fim nele. E você foi pesado na balança e achado em falta. O seu reino foi dividido e entregue aos medos e os persas. Isso foi a mensagem que chegou a ele. Ele pediu a orientação, ele queria coroar e dar presentes àquele que tivesse essa interpretação. Daniel disse que não queria nada daquilo, mas ele mandou trazer a si mesmo para colocar em Daniel. Queria fazer aquilo que havia prometido como rei. Mas naquela mesma hora da noite, Deus permitiu que os medos e persas invadissem o palácio e pusessem fim ao reinado de Belsazzar. Em lugar dele, então iria reinar Dario, com 62 anos de idade. Deus tinha um plano para cumprir e avisou ao rei, mas ele não se curvou diante de Deus. Deus poderia ter evitado tudo isso, mas ele não quis. Ele preferiu enfrentar a ira de Deus e aquilo que ele havia feito, bebendo vinho nas taças, nos utensílios que tinham sido tirados da casa de Deus para o serviço do Senhor, para poder ele, suas mulheres, as concubinas e todos os seus soldados ou os seus maiorais pudessem beber naquelas taças. Eles não podiam fazer isso. E o resultado disso tudo foi que naquela mesma hora da noite, o seu reino foi tomado pelos medos e persas. E eles ocuparam o reino e eles morreram e perderam seu poder. Nós queremos tomar esse texto diante de nós para pensarmos o que Deus tem para nós. Está se aproximando o carnaval, em que as pessoas têm a sua mente totalmente conturbada e voltada para coisas materiais, não coisas espirituais, e se afastam daquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas. Foi o que aconteceu com Belsazzar. Ele era o rei, mas ele se afastou de Deus.
riu-se de que, quando ele certamente pegou as taças de ouro e prata para servir vinho e para toda sorte de iniquidades que foram praticadas. Ele ignorou tudo aquilo que os antigos tinham deixado informação sobre Daniel. Daniel, profeta do Senhor, que estava lá no meio dos babilônios. Mas ele ignorou tudo isso. Ignorou e ofendeu, maculou com o uso daquelas peças para fins que eram puramente carnais. E Deus trouxe a consequência para ele. Advertiu mediante a profecia, mas ele não se arrependeu e continuou. Resultado, naquele mesmo dia, ele perdeu tudo o que tinha. Eu digo, muitos de nós estamos nessa situação. Somos advertidos pelo Senhor sobre o que devemos fazer, e não fazemos, e fazemos aquilo que nosso coração pede. E o coração é enganoso, e você pode ser traído pelo coração e ser envolvido e atraído e destruído por isso. Mas o texto bíblico nos diz que Daniel não temeu enfrentar o rei para lhe dizer aquilo. Poderia ter custado a vida para Daniel se o rei mandasse cortar-lhe a cabeça. Mas ele não negou o seu rei, não negou o seu Deus. E Deus trouxe sobre o Nabucodonosor, sobre sua descendência, trouxe sobre Belsazar tudo aquilo que havia sido dito por Daniel perante ele. Que nós tomemos para nós esse exemplo, e nos dias que se aproximam de carnaval, busquemos o Senhor. Não vamos seguir o conselho de Belsazar ou de quem fosse. Vamos seguir o conselho de Deus, está na palavra de Deus. Buscar o Senhor acima de todas as coisas e invocá-lo como Senhor das nossas vidas, para que Ele tenha piedade de nós e nos dê vida e saúde. Você está convidado a fazer isso. Você está convidado a voltar o seu pensamento para o Senhor e o buscar acima de todas as coisas. Fazer a vontade de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e a nossa oração. Vamos orar ao nosso Deus e Pai nesta hora. Querido Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que lemos e explanamos. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas se deixam levar pelo orgulho, pela vaidade, pela aparência, deixam-se levar também pelas coisas desse mundo para a realização da vontade, que não é a Tua, Senhor, é a vontade do mundo. Mas nós, Senhor, pedimos que nós não sejamos como Belsazar, que jogou pela janela, jogou fora o conselho de Daniel e continuou a sua maneira vã de viver. Ele poderia ter se arrependido e Deus teria retirado dele as pragas que havia anunciado através de Daniel. Mas ele não. Ele continuou naquela postura, naquela atitude. E sofreu as consequências dos seus atos impensados, ou atos carnais. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes nessa hora. Dirija os nossos passos, nos oriente, e não somente nesta hora, mas nos dias vindouros, nos dias de carnaval, que estão para se aproximar, semana que vem, ou mesmo mais à frente, quando ele será celebrado através de outras instituições, que nós tenhamos a nossa atenção voltada para a Tua palavra, para a Tua vontade, para que andemos no Teu santo caminho. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Seu Santo Espírito permaneçam conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.